A ciência cria as superstições. Como de costume, os jornalistas têm taxado as novas religiões japonesas de falsas e supersticiosas. Eles insistem em afirmar que, aproveitando-se da situação caótica que o mundo japonês passou a viver após a Segunda Guerra Mundial, essas religiões começaram a aparecer, confundindo ainda mais as pessoas, e que isso é inaceitável. Eles ficam presos a isso e nem tentam descobrir as causas desse fenômeno. Definem que as novas religiões são todas falsas e supersticiosas, baseados apenas em boatos e em seu entendimento pessoal. Não podemos deixar de nos sentir decepcionados com a superficialidade da visão desses jornalistas. Por esse motivo, como um de nossos deveres, sentimos a necessidade de prestar-lhes um grande esclarecimento. Não queremos condenar totalmente essa atitude, pois, como a base de seu raciocínio é materialista, é natural que eles definam como superstição tudo aquilo que não vem. Se estivéssemos em seu lugar, obviamente agiríamos da mesma forma. Negando-se, porém, a existência do mundo invisível, como ficaria o mundo? Talvez o materialismo levasse a uma situação calamitosa. As relações de amizade e de amor, inclusive o relacionamento entre pais e filhos ou entre irmãos, seriam definidas com base em cálculos de vantagens e desvantagens. A sociedade se tornaria fria como um cárcere de pedra, e nem mesmo eles haveriam de desejar tal situação. Vemos, pois, que o modo de pensar dos jornalistas a que nos referimos é limitado e sem profundidade. Analisemos a situação real do mundo em que vivemos. Talvez não se saiba, mas é considerável o número de pessoas supersticiosas entre a classe dos intelectuais que possuem informação de nível superior. Há tempos, li uma estatística sobre os diferentes tipos de superstições que existem em cada país, e a Alemanha, considerada uma das nações mais avançadas no ensino das ciências, acusava o maior número. Desse modo, notamos que a ocorrência de superstições é diretamente proporcional ao avanço da ciência. Sendo assim, qual seria a causa disso? Eis como interpretamos o fato. Durante longo tempo, recebemos nas escolas um ensino materialista cujas bases são teóricas. Entretanto, quando terminamos estudos e nos integramos à sociedade, encontramos uma realidade que não corresponde ao que aprendemos. Em consequência, a maioria das pessoas começa a ter dúvidas, porque quanto mais elas agem em conformidade com as teorias, piores são os resultados. Os mais inteligentes pensam, então, em buscar um novo saber sobre o mundo. Como não existe um local para estudar isso, começam a aprender sozinhos. Alguns se formam em pouco tempo, outros, todavia, levam muitos anos. Trata-se, na verdade, de um segundo aprendizado praticamente oposto do primeiro, que custou tanto sacrifício. Contudo, é um aprendizado prático e confiável que traz resultados positivos se aplicado no dia a dia. Os mais bem capacitados tornam-se doutores nesse novo saber sobre o mundo. Tendo enfrentado tanto as amarguras quanto as alegrias da vida, tornam-se experts. Neste momento, geralmente, já adentraram a velhice e por isso muitos chegam ao final da vida sem alcançar o sucesso. No entanto, existem aqueles que se sobressaem, como o Sr. Yoshida, atual primeiro-ministro do Japão, pessoa vivida cuja atitude reverente e notória habilidade política são manifestações desse saber sobre o mundo.
Com essa explicação, penso que entenderam a causa das superstições. Em resumo, ao se colocar em prática os conhecimentos adquiridos na escola, tidos como absolutos, e ao ocorrer o fracasso, sobrevêm dúvidas. Nesse momento, torna-se muito fácil as pessoas ingressarem em religiões falsas e supersticiosas. Podemos dizer, entretanto, que nenhuma dessas religiões realmente esclarece as dúvidas. Desse modo, a culpa está no conhecimento, que se encontra distante da realidade. Por esse princípio, não há como negar que um dos aspectos da educação científica contemporânea, na realidade, é a criação de superstições. Para finalizar, quero que reconhecemos que, atualmente, as religiões falsas e supersticiosas são numerosas, como dizem os jornalistas. Mas achamos errado generalizar porque, sem dúvida, existem algumas às quais não cabem tais designações. Ora, definir como superstição aquilo que não o é também constitui uma espécie de superstição. Nesse sentido, gostaria de pedir aos jornalistas que continuem denunciando as religiões falsas e supersticiosas, mas que tomem cuidado para não taxarem com esses termos as que não são, pois esse procedimento representa um obstáculo para o progresso da cultura. Em 30 de janeiro de 1950. Arte da religiosidade e da filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.